Fala Enemzeira, Enemzeira, a gente está de volta aqui na resolução de questões do Enem 2019, primeira aplicação, caderno amarelo. A gente vai fazer a questão de número 39, que teve como habilidade a de número 22, a famosa comparação de textos, e a habilidade que diz o seguinte para você lembrar: relacionar em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos. Tá? Uma questão que teve 28% de acertos apenas e foi pedida para que eu resolvesse por minha aluna do curso Enem, Rafaela. Então, Rafaela, está aí para você a resolução da questão. Vamos ver aí o que pode ter atrapalhado. Olha só, então aparece aqui a questão de número 45 no meu livro. Eu coloquei aqui, portanto, como vocês estão vendo, a competência 7, habilidade 22, eu atrás dois textos, né, como a gente já estava esperando. Disponível texto 1 em Folha de Londrina, então aparece uma notícia, alguma coisa assim. Acesse em 9 de dezembro de 2018, a questão foi logo aplicada em 2019, né, nem demorou no Banco Nacional de Itens. E um texto 2 disponível em brasil.gov.br, espécie de campanha, portanto, aí disponível no site do governo em 9 de dezembro de 2018, também o acesso. Então, o que é que diz o comando da questão? Na comparação entre os textos, a gente já tinha visto, conclui-se, que é uma palavrinha interessante, é uma conclusão, tá? Então, não vai estar escrito o que ele quer, mas é uma conclusão a qual se pode chegar, que as regras do Estatuto do Idoso, então, por exemplo, o texto 2 já traz aí alguns direitos dos idosos, como, por exemplo, o Estatuto do Idoso e a Constituição Federal, diz ali a primeira informação, asseguram atendimento preferencial no SUS, a prioridade na tramitação de processos judiciais, as vagas preferenciais em estacionamentos, a meia entrada em eventos culturais, esportivos e de lazer. E aos idosos de baixa renda também estão assegurados, garantidos, a viagem gratuita em ônibus interestadual, a assistência de um salário mínimo e o acesso a mais de 20 programas sociais. E o que é que o texto 1 fala para a gente ter uma ideia? O Estatuto do Idoso completou 15 anos em 2018 e só no primeiro semestre o Disque 100 recebeu 16 mil denúncias de violação de direitos dos idosos em todo o país. É interessante que essa questão traz, quando é Brasil, o P maiúsculo, né? Daqui a pouco ele vai trazer um P minúsculo que é qualquer país. Para especialistas da área, o aumento no número de denúncias pode ser consequência do encorajamento dos mais velhos na busca pelos direitos. Então, você vê que não tem ainda um direito assegurado, mas eles estão buscando, né? Então, a denúncia é uma marca aí já desse início de uma mudança, mas também pode refletir uma onda crescente de violência na sociedade e dentro das próprias famílias. Políticas públicas mais eficazes no atendimento ao idoso são o mínimo que um país qualquer deve estabelecer. O Brasil, agora em particular, está ficando para trás. E é preciso levar em consideração que o Brasil, o país, envelhece, é uma tendência mundial, inclusive, sem estar preparado para arcar com os desafios, como criar uma rede de proteção, preparar os serviços de saúde pública e dar suporte às famílias que precisam cuidar de seus idosos dependentes. Então, relendo aqui o nosso comando para ver as alternativas. Na comparação entre os textos, conclui-se que as regras do Estatuto do Idoso apresentam vantagens em relação às de outros países. Essa daí para mim é mais fácil. Inclusive, vocês vão ver no final da resolução aqui uma marcação letra por letra, mas eu já antecipo que essa letra A foi a menos marcada com 6%. De fato, ele não falou em nenhum momento, não fez em nenhum momento um comparativo com outros países. Então, a gente não pode afirmar que o Estatuto do Idoso brasileiro apresenta vantagens. Deco, mas não é uma conclusão? É uma conclusão, mas o texto não dá suporte a essa conclusão, tá bom? Então, letra A não se aplica. As regras do Estatuto do Idoso são ignoradas pelas famílias responsáveis por idosos. É forte isso. Ele diz que até em alguns casos há violência, há uma onda crescente de violência na sociedade e dentro das próprias famílias. Mas daí a dizer que as famílias ignoram de uma maneira taxativa, bem ampla, parece que todas as famílias ignoram, também bem radical, letra B, não é muito atraente, não é uma conclusão tão fácil assim se chegar mesmo com a letra do texto, ela é falsa. Letra C. As regras do Estatuto do Idoso alteram a qualidade de vida das pessoas com mais de 60 anos. Então, altera é forte, né? Essas regras ajudam na melhoria da qualidade, mas alteram a qualidade de vida, a informação perigosa. Tem uma questão também que eu já vou deixar aqui recomendada no final do vídeo, que compara textos e fala dos surdos. E é uma questão que diz que garante também uma mudança no status, alguma coisa assim parecida dos surdos. Então esse garantir também é forte, ainda que ele não tenha usado aqui garantir, né? Ele usou até garantir aqui no texto verde. Aos idosos de baixa renda também estão garantidos, porque o governo garante, mas ainda não se alterou a qualidade de vida. Por quê? Porque o texto 1 deixa clara
uma divergência, deixa claro, um descompasso entre o papel da lei e a situação prática do país. Políticas públicas mais eficazes no atendimento são o mínimo que um país qualquer deve estabelecer e o Brasil está ficando para trás. Ou seja, o Brasil no papel tem muita, digamos assim, propriedade na lei, a lei é boa, tá? Mas na prática isso não se verifica porque a estrutura do poder público ainda é deficitária, deficiente. Então, alteram a qualidade de vida. Eu acho que esse verbinho aqui dá uma atrapalhada. Mas, e já fique atento e atenta, porque outras questões já usaram esse mesmo tipo de linguagem muito decisiva. Letra D. As regras do Estatuto do Idoso precisam ser revistas em razão do envelhecimento da população. Não, a população está envelhecendo, mas o que precisa ser revisto não é o Estatuto, mas sim o que precisa ser revisto é a condição de implementação de leis no Brasil, porque o Brasil está ficando para trás, não é quanto à lei, né? Mas sim com os desafios que estão sendo criados, como criar uma rede de proteção, preparar os serviços de saúde pública e dar suporte às famílias. Mas o Estatuto está bacana, digamos assim. O problema não é o Estatuto, mas a letra D também é bastante, né, maldosinha. Não são as leis que precisam ser revistas e, por eliminação, as regras do Estatuto dos Idosos contrastam com as condições de vida proporcionadas pelo Brasil, pelo país. Então, letra E é uma questão realmente muito sutil, assim, de filigrana, de detalhe. Filigrana é detalhe, de detalhe, né, na hora de resolver. Por isso que a gente está vendo agora aqui, vou mudar a tela, esse percentual de marcação, tá? Então, uma questão que teve aí na letra D de dado, a letra mais marcada com 30% do pessoal, tá vendo a letra D, as leis, ou melhor, as regras do Estatuto do Idoso precisam ser revistas. Muita gente foi nessa, tá me surpreendendo, achei que a C seria a mais marcada. A segunda mais marcada, a verdadeira, com 28%, e a C com 23%, a terceira. A letra A eu tinha exposto para vocês apenas 6% e a letra B 12%. Nessa questão, portanto, de 28% de acertos no Enem de 2019, com média geral de 519,61. Tá bom? Então aí uma análise da questão em todas as suas particularidades, espero ter agradado. Se você não conhecia o canal, fica aqui o convite para que você se inscreva e também, quem sabe, aí quem está querendo estudar por questões, a gente tem aqui uma seção de membros na qual você conta com resoluções exclusivas. Você pode pedir também, como a Rafaela fez aqui, a questão dela que a gente resolve para você, tá? Procura aqui no canal como é que se inscreve, você vai fazer parte desse time que está aí crescendo na busca de um resultado estrondoso no Enem. Mas não vai embora não, fica aqui comigo ainda, vendo essa questão que eu falei da comparação de textos e que trazia a realidade da população surda, né? Quase não sai aqui no Brasil. Clica aqui que eu estou te esperando.